Me mostra na Bíblia. Já ouviram essa expressão? Se ficou curioso, me acompanha logo depois da vinheta. Olá, meu nome é Sidney Nogueira, sou professor e este é o canal Catequese na Veia, um canal com o propósito de propagar a doutrina católica. Você, meu querido, que me ouve, que é católico, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo com as pessoas, dê like lá, aperta aquele joinha, né? E faça algum comentário para que o YouTube possa lançar esse vídeo para frente, que ele possa chegar em outros lares para serem iluminados também pela nossa santa doutrina. Então, normalmente as pessoas nos atacam dizendo: me mostra na Bíblia aonde está escrito, por exemplo, que Pedro é Papa. Me mostra na Bíblia onde está escrita a palavra purgatório. Me mostra na Bíblia que Maria ascendeu aos céus em carne, em corpo e alma, né? Então, quando um católico incauto pega a Bíblia e vai procurar isso, ele não vai encontrar. Ele vai pensar assim: por que isso não está na Bíblia? Por que a igreja ensina o que não está na Bíblia? Então a pessoa de má fé vai dizer: tá vendo? A sua igreja é antibíblica, sai dela! E você, se não tiver um certo conhecimento, vai falar: rapaz, esse homem está com razão, eu acho a vida inteira a igreja me enganou, não tem papa nenhum aqui na igreja, não tem nada falando de purgatório nessa Bíblia aqui, não vou jogar isso fora e vou passar para a igreja dessa pessoa, e você acaba abandonando a santa fé católica. Então esse vídeo ele é feito para você entender algumas coisinhas que nós temos que saber para seguirmos firmes na doutrina católica. Então vamos lá, preste atenção. Para a Igreja Católica, a fonte da revelação não está única e exclusivamente na Escritura, ela também está na Sagrada Tradição, né? Então nós temos duas formas de receber o ensinamento, de receber a revelação de Deus e de transmitir. Então os primeiros apóstolos recebem de Cristo a revelação e vão transmitir primeiramente de forma oral. As primeiras comunidades, as primeiras igrejas que foram fundadas, ninguém deixou lá uma Bíblia. Ó, vocês leem isso aqui, né? E interpretem isso aí, porque vocês vão conseguir entender a revelação. Não foi assim. As primeiras comunidades fundadas, elas receberam uma transmissão oral, né? E esses passaram a transmissão oral para outras pessoas. Então a transmissão oral, ela foi a primeira fonte de revelação, ela foi a primeira fonte de transmissão da revelação. E só depois que as comunidades já estavam sendo formadas, que a revelação já estava sendo propagada e transformando vidas, é que a revelação foi escrita. Então a Bíblia, a Sagrada Escritura, o Novo Testamento, né, ele nasce do seio da igreja. É a igreja que produz, né, esta revelação que vem de Deus. Então observe que a igreja veio primeiro, ela é o sustentáculo da verdade, né? Ela veio primeiro e ela produz a Bíblia, né? A tradição e a revelação escrita. A partir daqui, nós temos duas fontes seguras da revelação: a Sagrada Tradição e as Sagradas Escrituras. Então, eu digo sem medo de errar, a revelação que não está contida de forma explícita nas Sagradas Escrituras. Ela está contida assim de forma implícita. Nós precisamos de alguém que olhe para aquele ensinamento que está na Bíblia e ele vai estar em consonância, né, com a tradição que acompanha o seio da igreja, e ele se transforma depois então em dogma de fé, tá? Então o papado, por exemplo, ele consta na Bíblia, não a palavra papa, mas lá Jesus já disse para Pedro, né? Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Então Pedro se torna aqui o pastor que Jesus estabelece para as suas ovelhas. Então este pastor, isso é intuído pela igreja, e diz que Pedro então dá um nome para isso, né? Ele vai ser então o Papa, por exemplo. A questão do purgatório também é intuída das Sagradas Escrituras, que eu não tenho tempo para falar sobre ele, posso fazer um vídeo depois sobre
o purgatório. Mas eu preciso mostrar que tanto a palavra escrita quanto a palavra falada tem a mesma tem o mesmo peso, tá? Me prova, Sidney. Vamos lá então. 1 Coríntios 11, 23, São Paulo dizendo: de fato eu recebi do Senhor aquilo que vos transmiti. Então olha só, São Paulo está ensinando algo que ele recebe, né? Não que está escrito em lugar nenhum, só vai ser escrito depois. Então primeiro vem a oralidade. Mas o que? 2 Tessalonicenses 2,15, São Paulo dizendo: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por carta nossa. Então São Paulo está dando o mesmo peso às tradições ensinadas, por palavra ou por carta, tá? Agora, quem é que está autorizado a interpretar corretamente tudo isso e nos ensinar a verdade? Então aqui vem o sagrado magistério, o Papa com todos os bispos. São eles que, iluminados pelo Espírito Santo, leem as Escrituras e captam dela a verdade e ensina isso para toda a igreja. Uma só fé. Por isso a igreja é católica. Sidney, mas quem garante que esses homens estão ensinando está correto? O próprio Cristo, quando ele diz que eu vos enviarei o Espírito Santo e ele vos guiará em toda a verdade. Então, o Espírito Santo está sobre a igreja e guia ela em toda a verdade. Jesus também disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Jesus nunca se afastou da sua igreja. Ele nunca saiu para tomar um cafezinho e deixou a sua igreja sozinha. Ele nunca falou assim: eu vou dar uma ida ali para resolver alguma coisa, daqui a pouco eu volto. Nunca fez isso. Ele sempre esteve com a sua igreja, por isso a igreja sempre falou a verdade. Não há na igreja mentira, porque ela é guiada pelo Espírito Santo e Cristo está com ela sempre, tá? Agora, alguém pode dizer assim: Sidney, mas eu não posso interpretar isso sozinho, não ler a Bíblia em casa e eu mesmo interpretar. E então, aqui nós corremos um perigo enorme, né? A Igreja Católica, ela está de pé por ela ser sustentada por um tripé, né? Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Os nossos irmãos evangélicos, por exemplo, eles têm como base da sua religião só as Escrituras, é o sola Escritura, somente as Escrituras, é a única fonte de fé dos evangélicos. Nós, tradição, Bíblia e magistério. Nossos irmãos protestantes, só a Bíblia. E é aqui que está o perigo, porque quando as pessoas leem a Bíblia, o interessante é que surgem 1 milhão de doutrinas completamente diferentes. Há igrejas protestantes que dizem que tem que guardar o sábado, há outras que dizem que tem que guardar o domingo, há umas que dizem que tem que batizar crianças, outras dizem que não tem que batizar crianças. Algumas dizem que a alma dorme no pó da terra também, outras dizem que a alma, depois que morre, vai para o céu. Então, quem está certo, afinal de contas? E todos eles se degladeiam, dizendo encontrar a sua verdade nas Sagradas Escrituras. Então, eles leem a mesma Bíblia, o mesmo versículo, e têm entendimentos completamente diferentes a respeito disso. O que falta aqui para ter um entendimento só? Falta um magistério para dizer: isso é a verdade. Então os nossos irmãos protestantes não têm, e por não ter, eles vão criando várias e várias doutrinas diferentes e vão se rachando cada vez mais. Então nós devemos ficar firmes no que nos ensina a Santa Igreja Católica, que está apoiada na Bíblia, na tradição e no magistério da Igreja. Fiquemos todos com Deus.